Eu acho muito impressionante que quando alguém vai falar de algum mangá de terror ou algum mangá pesado, eles sempre citam um Junji Ito. Só que o que essas pessoas não sabem é que esse tipo de obra tá literalmente na superfície do iceberg. Obras como Gin Man ou Pumpkin Night também estão na superfície. Eu quero que você entenda que hoje a gente vai explorar a fundo o quão doentia pode ser a mente humana. Você vai ver coisas que nunca mais sairão da sua cabeça, então por isso eu deixo o alerta de gatilho pra qualquer pessoa que seja um pouco mais sensível a esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de vídeo eu sei que não é pra todo mundo. Eu separei em 3 camadas, começando da superfície e indo até a parte mais profunda do iceberg, onde tem coisas ali inimagináveis. E relaxa que eu fugi ao máximo dos clichês, então você não vai me ver falando de Uzumaki, de Another ou Corpse Party. Eu vou falar realmente das piores coisas já inventadas. Então se prepare e sejam muito bem-vindos ao iceberg dos mangás. Oi meu querido, você ainda tá na superfície, fica tranquilo porque aqui você ainda consegue achar algumas coisas interessantes pra se acompanhar. Esse mangá, por exemplo, foi um que eu maratonei, eu literalmente virei a noite lendo isso, só que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, então tá aqui pra você ver. Ele não chega a ser uma obra conhecida, afinal de contas eu nunca vi alguém falar sobre ele, mas a sua história é extremamente interessante. Na sua história, ele conta que no Japão um projeto de lei foi aprovado pelo Senado. A lei é a seguinte, é basicamente um método de regeneração para quem está desempregado. E como é que funciona? Se você está desempregado ou se você recebe um salário baixo, que não cobre nem tipo 6 salários mínimos, você está sujeito a esse tipo de método que é proporcionado pelo governo. Proporcionado não, né? Deixa eu me corrigir, você é obrigado a participar desse método. Eles consideram que essa pessoa que não tem uma renda tão boa tem algum tipo de problema, então eles literalmente reescrevem o cérebro delas. Eles tiram todas as suas memórias e colocam memórias novas para que aí sim elas consigam um bom emprego. Aqui a gente acompanha a história de um menino chamado Tatsuya, que ele tinha um bom emprego, recebia um bom salário, mas por conta de uma traição, ele acabou sendo demitido. Ah, mas Mu, como é que o governo sabe que você tá com pouco dinheiro? Então, eles têm uma pulseira de identificação. Se a polícia te para, confere a sua pulseira e dá vermelho, eles sabem que você está apto para o tratamento e você tá recebendo pouco dinheiro. E o Tatsuya começa a entrar em desespero porque ele tinha uma conta com mais de 1 bilhão de ienes guardado. E a sua namorada era uma menina que não trabalhava, ela vivia às custas dele. Só que quando ele foi conferir a conta, estava zerada. Então basicamente os dois vão ter que ir para esse tratamento. E o porquê do desespero dele é simples. Além do fato de que vão apagar totalmente a memória dele, ou seja, imagina que apagam toda a sua história de vida. É completamente desesperador. Só que o problema é muito maior, porque dizem as más línguas por aí que o local que eles vão ser designados é como se fosse um campo de concentração. Segundo o governo, nesse local eles só aplicam alguns exercícios e alguns tratamentos para ajudar a pessoa, mas na verdade é menos exercício e mais tortura. As autoridades de lá abusam completamente do poder. Eles deixam todo mundo sem roupa, eles batem nas pessoas, eles fazem o que querem, simplesmente porque todos vão perder a memória, então não tem como alguém alegar alguma coisa. Além disso, caso alguém saia do controle, eles podem tirar a vida, alegando que a pessoa tentou fugir. E as coisas que acontecem ali com Tatsuya e com a sua namorada são muito pesadas. Pra você ter noção, no começo de tudo, tá todo mundo sem roupa ali e começam a apanhar pra todos os guardas. Até que chega o Tatsuya e começa a encarar um dos guardas. E nisso, ele cometeu um grande erro. Naquele momento, esse mesmo guarda vai até a namorada do Tatsuya e começa a mexer com ela na frente dele. Ele começa a insinuar que vai abusar da namorada do Tatsuya. Ele pega o cacetete e começa a passar entre as pernas da garota. É muito cruel, e naquela mesma noite, quando o Tatsuya foi pra sua cela e foi dormir com a sua namorada, quando ele acorda, tem 3 guardas em cima dela fazendo aquelas coisas que você já sabe. Então o mangá gira em torno do Tatsuya buscando uma justiça pra fazer, afinal de contas daqui a pouco todos vão perder as memórias e todo mundo que fez aquilo vai sair impune, e ele não pode permitir isso. Esse mangá é muito bom, ele tem ótimos plot twists e eu coloquei ele aqui no iniciozinho do iceberg porque ele tem uma ótima história e ao mesmo tempo é bem perturbadora e tem cenas muito explícitas. Mas relaxa que esse é o mais leve, a gente tá só começando. Ainda na superfície, a gente tem esse próximo mangá que, como o nome já diz, ele é brutal. Ele tem uma pegada bem parecida com o Jujutsu no Rokunin, caso você não tenha assistido essa série aqui no canal, eu vou deixar aqui no card em cima. Nessa história a gente tem um protagonista que é visto como o detetive mais perfeito possível. O cara é muito inteligente, tá sempre participando das maiores operações da polícia e ainda é um cara charmoso e muito elegante. Literalmente todo mundo gosta dele, mas tem uma pequena questão. Ele esconde um segredo extremamente sombrio. Para algumas pessoas o que ele faz não é errado, porém o hobby dele é tirar a vida dos criminosos que a polícia não prende. Mas não é simplesmente chegar lá e bum, acabou. Não, ele trama todo um plano, ele faz o cara pagar pelos pecados, ele literalmente tortura o cara da pior forma possível.
E ele é extremamente sádico, e o que faz esse mangá estar aqui nesse iceberg é que ele é muito violento, mas muito. Pra você ter uma noção, o primeiro episódio se passa no final do ano, e ele literalmente faz uma árvore de Natal com partes do corpo da sua vítima. Mas o episódio que mais me marcou, eu apelidei carinhosamente de Cruz Credo. Nele, o cara que vai pagar se chama Ikki. Ele é líder de um grupo da sua faculdade, no qual eles ensinam os caras a não serem betas. Além de ser extremamente ridículo, ele fala que pra você não ser um beta, você precisa abusar de mulheres. Então ele vive tramando planos pra sequestrar elas e fazer aquele tipo de coisa. Até que o nosso querido detetive descobre isso e faz ele pagar pelos pecados da mesma forma que ele pecou. E o motivo do apelido desse episódio vem agora, porque ele consegue sequestrar esse cara, leva ele pra um local abandonado e deixa ele lá de bumbum empinadinho. Em seguida ele pega uma cruz cheia de espinhos e coloca ali naquele lugar que você já sabe qual. Só que o que assusta nessa cena é que ele fala que vai começar a contar. Então a gente vê ele lá fazendo 1, 2, 3... Mano, do nada a cena corta, ele tá 697, 698. Aí ele olha e fala, ah, nem percebi, você já se foi. E de verdade, esse protagonista é um dos mais sádicos que eu já conheci. Então, vamos pro próximo. Sim, sem meme, acredite ou não, o mangá de Pokémon, ele é mais pesado do que esses mangás que eu já falei agora. E não, ele não é feito por fãs, e acredite se quiser, até hoje ele é lançado. E você vai ver o quão pesado ele é. No caso, eu não sei se esse vídeo vai continuar de pé, porque a Nintendo faz de tudo pra esconder a existência desse mangá, inclusive eles não deixam os criadores falar sobre ele porque eles não querem que isso seja divulgado. Esse foi simplesmente o primeiro mangá de Pokémon lançado na história. E talvez você já tenha visto em algum lugar que os Pokémons ali tiram a vida um dos outros enquanto eles batalham, mas essa é a parte mais tranquila desse mangá. Então eu vou te contar aqui algumas pequenas coisas que acontecem que são realmente pesadas e bizarras. Se vocês quiserem futuramente um vídeo somente sobre o mangá de Pokémon, põe aqui nos comentários que eu trago. A primeira bizarrice, o primeiro baque que você vai ter vai ser literalmente no primeiro capítulo, onde já mostra o protagonista, que é o Red, padrão de Pokémon, ele simplesmente sem roupa, sendo que ele é uma criança. Só que isso é bem explícito, ele tá literalmente segurando as bolas com as mãos. Eu não posso te mostrar isso, mas é isso que tá acontecendo. O cara parece o Papai Noel de tão sacudo, e não teve contexto pra isso, é só uma cena jogada. E a galera que fez esse mangá de Pokémon tinha uma obsessão com crianças, porque a Misty, quando aparecia, ela aparecia assim, com roupas curtíssimas, isso quando aparecia de roupa. A próxima coisa que acontece não é nada pesada, é só um detalhe que eu queria especificar aqui pra vocês. O líder de ginásio, o Brock, que todo mundo conhece, aquele que tem o Onix, mano, ele parece que saiu de Jojo. Voltando às coisas pesadas, tem um Pokémon que todo mundo conhece como Clefairy, literalmente mamando. Ela deve estar realizando todos os sonhos. Um Miltank, até sugar tudo. Irmão, isso é um mangá pra criança. E quando você acha que não pode piorar, simplesmente tem uma cena que o Charmander é um puxa-saco. Literalmente, o cara está puxando, tá censurado aí pra você, mas no mangá é explícito, você tem noção? É um mangá completamente errado, como eu disse, dá pra fazer um vídeo somente dele. Tem referência ao alemão de bigodinho, ainda tem, mano, tem uma cena que tem um Pokémon mostrando o seu buraco negro pro Red, e o Red tá indo... Tira que eu vou cagar! Beleza, cara. Enfim, né, estamos prestes a sair da superfície, mas, mano, eu acabei de perceber que eu não pedi pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário, virar um membro, me seguir lá no Insta, porque tudo isso me ajuda muito a continuar com o meu trabalho. Você é uma pessoa muito legal, então eu sei que você já fez tudo isso, mas antes da gente sair da superfície, eu não posso deixar de falar de um mangá. É uma menção honrosa. Esse mangá é tão problemático que nem o nome dele eu posso falar sem perder a monetização do vídeo. O nome é Dog e é aquela palavra com N que se você fala nos Estados Unidos dá um problema gigantesco. Cara, olha que absurdo. O nosso protagonista, ele é um híbrido, ele é um humano com um cachorro. E pra ele nascer, basicamente, a mãe dele, que era uma cachorra, foi abusada por um ser humano. E o objetivo do nosso protagonista é encontrar o pai dele e fazer o que o pai dele fez com a mãe. Deu pra entender? Só que ainda com essa história minimamente bizarra, você consegue se divertir lendo isso porque, mano, tem cenas de luta igual de One Punch Man. É simplesmente muito bem feito e você se diverte lendo. Mas quando você se liga na história que você tá lendo, você começa a duvidar se você tá realmente são da cabeça. Ou pelo menos comigo foi assim. Então agora, rapaziada, se você ficou impressionado com alguma coisa da superfície, a gente vai começar a mergulhar um pouco mais a fundo nesse iceberg. No iniciozinho da segunda camada, nós temos o problemático Killing Stalking. Eu não sei o que é pior, se é a obra ou se são os fãs, porque eles são tão doentes quanto os personagens. Literalmente a galerinha dodói que gosta dessa obra romantiza as coisas que acontecem nela.
Nesse manhwa nós temos dois protagonistas principais. O primeiro é o Boon, que é um menino muito magro, um menino muito frágil que sofre muito bullying. Em contrapartida, nós temos o Sang-woo, que é o completo oposto do Boon. Ele é muito popular, todo mundo gosta dele, é um cara bonito, é um cara charmoso, e o Boon começa a se apaixonar pelo Sang-woo. Só que ele fica numa noia que ele começa a stalkear o cara de todas as formas possíveis. E de tão obcecado, as coisas começam a tomar uma proporção muito grande, ao ponto do Boon conseguir invadir a casa do Sang-woo enquanto ele não tá lá, só que nisso ele faz uma descoberta que vai levar todo o enredo desse manhwa. Ih, até rimou, meu pau no teu avô. E o que ele descobre é que, na verdade, esse menino que ele achava ser tão perfeito é mais doente do que ele. Tipo assim que o Boon entra na casa dele, já começa tudo a ficar muito esquisito, porque ele começa a passar a mão na parede, pensando, nossa, é aqui que ele vive, nossa, é aqui que ele anda. E ele começa a ficar duraço, tá ligado? Ele começa literalmente a dar aquela malhada no braço, tá ligado? Só que ele começa a escutar uns barulhos esquisitos na casa, e quando ele desce pra ir no porão, ele vê que o Sang-woo mantém uma menina em cativeiro, e ele faz tudo de errado com ela. E no meio dessa cena, o Sang-woo aparece, vê que o Boon tá ali, quebra as pernas dele e começa a fazer ele de refém. Então a história é basicamente uma síndrome de Estocolmo, porque o cara tá sendo sequestrado e tá apaixonado pelo sequestrador. Só que, mano, é muito nojento. Primeiro que esse Sang-woo, ele só mantém o Boon com vida porque o Boon lembra a mãe dele e ele tem uma obsessão muito esquisita pela própria mãe que já se foi. Só que no caso, a própria mãe dele também tinha uma obsessão esquisita com o filho. Cara, tem uma cena que mostra o flashback da vida dele quando ele era mais novo, que a mãe dele fala o seguinte: olha, desce na sala quando for meia-noite. Então ele lá espera da meia-noite e desce. E quando ele desce, tá a mãe dele fazendo aquelas coisinhas com o cara. E a mãe dele fica observando ele, assistindo aquilo. E ele gosta. Ai, é muito esquisito, cara. E tipo, vai mostrando a relação muito esquisita deles, porque o Sang-woo vive batendo no Boon por qualquer coisa. Ele vai e começa a literalmente destruir o cara. E aí o Boon gosta, e ele começa a fazer coisas com ele, e começa a obedecer ele, e o Sang-woo desconta. Cara, é muito esquisito, mas a galera que gosta dessa obra é mais esquisita ainda, porque eles romantizam tudo isso. Eles falam que o Sang-woo, na verdade, é uma boa pessoa, e que, pelo amor de Deus, mano, com todo respeito, pelo amor de Deus, que obra esquisita. E pronto, amigão, tudo de mais leve eu já falei até aqui. A partir desse momento, é só ladeira abaixo. Só que assim, eu vou ter que parar esse vídeo por aqui, porque, cara, esse vídeo dá trabalho pra fazer. E aí eu vou ter que fazer a parte 2, que eu vou entregar pra vocês amanhã. Só que a questão é, as obras que estão na parte 2 são tão bizarras que provavelmente o meu vídeo vai ser completamente desmonetizado. Então eu queria pelo menos ter um vídeo desse iceberg que me renda um pouquinho de grana, porque, mano, isso dá muito trabalho. Então já tô deixando todo mundo avisado que a parte 2 é muito, mas muito sombria. Então vem com cuidado amanhã, porque, assim, eu não quero te traumatizar. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que você já tenha deixado seu like, já tenha se inscrito aqui no canal, já tenha me seguido lá no Insta. Então, assim, mano, só desejo tudo de bom pra você. Eu espero vocês amanhã, hein? Amanhã, meio-dia, já tem o próximo vídeo. Um beijo, amo todos vocês e lembrem-se, rapaziada, sejam gentis e o resto, mano. Mano, o resto que se